Lolita é sem dúvida nenhuma o romance mais famoso de Vladimir Nabokov. Ele foi publicado pela primeira vez em 1955 e criou controvérsia desde esta época. Ainda nos dias de hoje se discute sobre esse livro. Embora o livro leve o nome de Lolita, nós acompanhamos a história de Humbert Humbert, um homem de meia idade que, enquanto procurava um quarto para alugar, conhece Dolores Reise, que a apelida de Lolita, uma menina de 12 anos por quem ele fica completamente obcecado. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Um homem se apaixonou pela filha de sua futura esposa e então... O livro conta a história de um homem europeu de 40 anos chamado Humbert, que vai para os Estados Unidos após se separar de sua mulher, acabando por alugar um quarto na casa de Charlotte Reise, uma viúva e mãe solteira de Dolores Reise, uma garota de 12 anos. Humbert resolve então se casar com a mãe de Lolita, a quem ele despreza, para ficar próximo da filha. Por obra do destino, Charlotte acaba falecendo, e Humbert vê uma oportunidade para enfim vivenciar a sua tão desejada história de amor. Durante alguns anos, portanto, Humbert e Lolita embarcam em uma viagem de carro pelos Estados Unidos, vivendo uma relação muitas vezes denominada pela própria Lolita como incesto-crime, e por Humbert como amor-paixão. É óbvio ao leitor e ao narrador que Lolita não é feliz, mas se sujeita à situação por medo. Medo de ser abandonada, ela que já não tem ninguém, e de ser trancafiada em reformatório ou internatos. E um romance começa desde o primeiro beijo, há momentos intensos em que agora Humbert toma a função de pai para com Lolita. No entanto, Lolita se apaixona por outro homem, em que ela vê em um hotel chamado Claire Quilt. Após diversos momentos, Lolita se vê obrigada a juntar dinheiro para tentar fugir de casa de seu novo romance e consegue por diversas vezes, mas sendo perseguida por Humbert. Após todo esse desenrolar, Humbert conta a verdade a Lolita sobre sua mãe e pouco tempo depois é preso. Passados alguns anos, Lolita escreve uma carta para Humbert, dizendo que já estava casada, esperando por um filho e que precisava de dinheiro para pagar suas contas. Após sair da prisão, Humbert visita Lolita e lá ele descobre que Lolita não está com Claire, e sim com um outro homem. Os dois se despedem e Humbert vai atrás de Claire Quilt e atira diversas vezes contra ele. A polícia o persegue e Humbert acaba sendo alvejado. Lolita também perde a sua vida durante o parto. Lobo selvagem e cachorro. Em 2003, um dia como outro qualquer, Nick Jens, que vive em Juneau, no Alasca, fazia sua caminhada diária com a sua cadela, quando se deparou com algo em seu caminho que o fez gelar. Corro ou paro? Foi uma das perguntas que lhe surgiram. Um lobo preto enorme parado na sua frente desafiava-o com um olhar intenso e persistente. Em sua carreira de fotógrafo na natureza, Nick já tinha fotografado muitos outros lobos selvagens a uma distância segura, mas naquele momento não havia nada que ele pudesse fazer senão retribuir o olhar e preocupar-se com seu fiel amigo. Seu estado nervoso se tornou em estado de pânico quando seu patudo decidiu sair correndo na direção do animal selvagem. Para sua grande surpresa, não houve luta, mas sim muita brincadeira. O fotógrafo rapidamente começou a eternizar aquele momento através daquilo que melhor sabe fazer: fotografar. Estavam os dois muito relaxados, sem o mínimo sinal de agressividade, descreve o dono à National Geographic. Pouco tempo durou a brincadeira. Instantes depois, o lobo desapareceu para dentro da floresta, mas não se manteve longe. Foi aparecendo por entre as árvores como com quem brinca de pique-esconde. A sensação era única para Nick e também para o seu amigo de 4 patas. A mulher de Nick estava hesitante sobre esta aproximação, mas um dia o lobo deitou-se de novo à porta da casa da família à espera de Dakota e o seu bicho acabou batizado. "Cá está o lobo Romeu de novo", exclamou ela. E o animal ganhou um nome. O caçador reformado tinha 20 anos de conhecimentos armazenados sobre lobos no Ártico naquela época. Foi por isso que não confundiu um animal com um cão. Embora pudesse, a postura do lobo era descontraída, algo que depende da própria personalidade do animal. Alguns são mais prudentes e temerosos que outros, mas este lobo está francamente relaxado e tolerante desde o início, como se tivesse caído do céu. Recorda Nick, e desde o primeiro dia que o animal rondou a família, mostrava-se afável e confortável junto dos seus membros. Até dos cães.
Os lobos têm tendência a atacar os cães que desconhecem, podendo mesmo chegar a matá-los, porque não apreciam a companhia de estranhos à matilha. O que causou mais estranheza a Nick foi que este lobo não estava disposto a magoar os cães daquela família. Pelo contrário, parecia estar apaixonado por uma das cadelas. Segundo Nick Jens, os receios que os humanos nutrem em relação aos lobos está na própria cultura. Desde a história do Pedro e do lobo até os 3 porquinhos, não existem referências positivas sobre o animal nas histórias infantis. Mas a diferença genética entre lobos e cães não é significativa. Os melhores amigos do homem partilham 99,98% da sua informação genética com o lobo. Essa desconfiança em relação aos lobos não acontece, por exemplo, com os Inuit, que são um grupo indígena. Para eles, os animais não são apenas seres semelhantes, como podem mesmo ser superiores. Nick Jens tentou manter em segredo a existência de Romeu, mas ao fim de alguns invernos, essa tarefa tornou-se impossível e os jornais noticiaram a existência do lobo junto à família. As reações da comunidade foram variadas. Alguns demonstraram-se extremamente hostis com o animal, pensando em mesmo matá-lo. Outros ficaram curiosos e não se importaram de coabitar com Romeu, desde que ele mantivesse distância das crianças. Muitas pessoas ficaram fascinadas com este animal e quiseram aproximar-se dele, explica Nick. Os moradores começaram a se encontrar mais com este majestoso animal, visitando-o em seu local favorito, o Mendenhall Glacier Park. Muitas das pessoas levavam seus cachorros para que eles conhecessem a mais recente visita da cidade. Sem qualquer tipo de conflitos entre os animais domésticos e o lobo selvagem, vários dias de brincadeira. Cada vez mais sociável, Romeu começou até a aprender alguns truques com a interação com estes humanos. Trazer gravetos jogados pelos donos dos cachorrinhos era o seu truque predileto. Quando Romeu entrou na vida desta comunidade no Alasca, já era um lobo adulto. Viveu 6 anos entre os habitantes de Juneau. Nós mantivemos-lo a salvo, acredita Nick Jonas, porque naquela região a caça é ilegal. Mas Romeu nunca foi um animal de estimação, ressalva o caçador. Ele era o seu próprio guardião, saía e entrava conforme desejava. Por vezes desaparecia durante semanas. Estava claramente a caçar comida selvagem, explica. Nick Jens considera este o evento mais transformador da sua vida. É parte de quem eu sou, acrescenta o ex-caçador. Autor do livro Um Lobo Chamado Romeu, Nick confessa que existem partes da obra onde não consegue evitar as lágrimas se as lê em público. Éramos 2 espécies que trabalhavam para conseguirmos conviver em harmonia, e assim o fizemos. Estas visitas duraram 6 anos. A sempre amistosa interação entre o lobo selvagem, a população local e seus cachorros terminou quando o majestoso animal chegou ao fim de sua vida. Os moradores decidiram entre si que o animal deveria ser sempre recordado e por isso fizeram uma placa comemorativa em sua homenagem. Uma mulher herdou este velho cofre. Ela encontrou o cofre logo depois de se mudar para a casa de sua tia-avó e tornou-se sua propriedade máxima a abri-lo. Sua grande tia se estabeleceu em Hamburgo, na Alemanha, depois de fugir da Rússia na década de 1940. Depois de procurar por um tempo, eles encontraram uma misteriosa chave antiga e eis que a chave abriu aquele velho cofre enferrujado. Eles encontraram algumas coisas seriamente interessantes lá dentro. Entre eles, fotos antigas, alguns livros e cartas. Depois de rever o conteúdo, porém, algo parecia estranho. Entre os livros estava uma cópia, escrito por ninguém menos do que Adolf Hitler, chamado Mein Kampf. A edição especial foi lançada em 1943, muito depois de Hitler ter se destacado como ditador do partido nazista. A cópia do livro foi estimada em cerca de $350. Houve também uma edição muito antiga de Rob Roy por W. Scott dentro do cofre. O livro, publicado em 1846, não tem sequer um valor aproximado. Em uma nota mais clara, havia também uma cópia de The Lady and the Tramp. O fato de ter sido publicado em alemão tornou isso ainda mais interessante. Supõe-se que a criança nesta fotografia é a grande tia da mulher. Esta foto mostra seu avô andando de moto por volta de 1950. Os garotos retratados nesta imagem faziam parte da juventude hitlerista. Este cartão postal de 1941 tem um carimbo do governo nazista. Em alemão, a legenda desta foto diz: "Uma casa destruída pelo inimigo". Você pode reconhecer alguns itens como a marca Nivea de produtos atuais. Nesta foto final, você pode ver o herdeiro de Kaisers durante a Primeira Guerra Mundial. A mulher explicou que a maioria dessas coisas, como a cópia de Mein Kampf, era o tipo de coisa que todos deveriam ter durante esse período da história alemã. Mas embora esse cofre possa ter abrigado algumas coisas que poderiam ser vendidas, o significado histórico dos itens é inestimável. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Numa curiosidade,
E que tal a gente fazer uma maratona curiosa? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!